irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos partilhar a palavra para que nós possamos entender melhor e se aprofundar mais a respeito do vídeo que nós comentamos ontem sobre o Catecismo da Igreja Católica, no símbolo dos apóstolos, no qual nós falamos sobre o céu e a terra e tudo que existe na terra e no céu. E sobre o céu, o Catecismo da Igreja vem nos falar sobre toda a criação dos anjos e todas as milícias celestes, né, a hierarquia e toda a vida espiritual e como essa vida espiritual ela está interagindo conosco a todo momento, tanto que o Senhor confiou a cada um de nós um anjo também para nos guardar. Também os anjos, né, eles cercam a palavra de Deus, né, com as suas ações, com as suas mensagens, o anjo Gabriel anunciando a Nossa Senhora, os anjos servindo a Jesus no deserto. Então, os anjos eles têm uma responsabilidade muito grande também de serem os servidores, os anunciadores, mensageiros da vontade de Deus, né? Eles que colhem lá mais direto da fonte e vêm aqui sobre nós, né? Nos ajudar, nos auxiliar, nos proteger, lutar a nosso favor. Então, também ali nós temos uma relação com os anjos, e nós estamos interagindo o tempo todo, né, com a vida terrestre nossa e a vida espiritual. Em todo momento, em todo lugar, a vida espiritual está presente na nossa vida também, né? Em todos os lugares acampam os anjos e eles estão o tempo todo também trabalhando em favor da mensagem de Jesus Cristo, que é o centro, né, de toda a criação, de toda a eternidade. Então tudo coopera, tudo indica Jesus Cristo, né, inclusive os anjos também. E em relação a nós, né, a convivência nossa com os anjos também é em relação de nos aproximar de Jesus Cristo, né, nosso Senhor e Salvador. Então, para continuarmos meditando isso e aprendendo mais sobre isso, lá no Salmo 90, no versículo 9 vai dizer assim: porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, irmãos, desde lá, né, do Salmo, no Antigo Testamento, já se fala dos anjos que cuidam e guardam os nossos caminhos, que o Senhor mesmo quem mandou que eles guardassem, nos ajudassem a trilhar o nosso caminho. Assim também como a história de Tobias com o anjo Rafael, que ele guia Tobias para a sua viagem da ida e da volta. Então, todos esses tem uma relação direta conosco, né? Cada um de nós tem um anjo da guarda. São Padre Pio vai dizer, né, como que é bom saber que tem um anjo desde a nascença até o túmulo, ter um anjo perto de nós, né, ao nosso lado, que nunca nos abandona. São Padre Pio vai nos dizer. Então, aqueles que escolhem o Senhor como asilo, escolhem o Senhor como o Altíssimo, os anjos eles vão nos guardar, né, para que nenhum mal nos atinja, nenhum flagelo chegue à nossa tenda, porque aos anjos ele mandou que nos guardem. Eles sustentarão em suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Veja, irmãos, que maravilha que é saber que o Senhor enviou os seus anjos para lutar em nosso favor, para cuidar, proteger, amparar. E aqui eu quero convidar vocês, né? Talvez você está pensando assim, nossa, mas aconteceu tanta coisa ruim comigo já, né? Já caí, já tropecei, já fui vítima de tanta coisa, já fui, roubado, passado para trás, né, onde que estão os anjos então aí, né, que estão cuidando e protegendo dessas coisas, mas parece que para mim não está dando certo, né. Mas nós precisamos acreditar que ter a confiança, nós precisamos ter a confiança que os anjos nos protegem de coisas muito maiores, de coisas que a gente não enxerga, de coisas que a gente nem fica sabendo. Por isso que às vezes a gente não agradece, porque algo de ruim que foi evitado, que a gente nem percebeu, nem chegou a nós, nem vestígios, né, nem respingos disso, não chegou à nossa realidade. Então a gente não tem ciência de muito livramento que a gente tem por questão dos anjos, por causa que eles já antecipam essa situação e já nos ajudam, já nos protegem, né? Quando alguma coisa acontece e a gente não sabe, né, como que se resolveu direito, como, né, a gente até pensa assim, né, nossa, que coincidência, aconteceu isso, assim, assado.
Nossa, ainda bem que deu certo. Nossa, ainda bem que eu não fui lá. Ainda bem que fulano não veio aqui. Ainda bem que eu não comprei aquele carro. Ainda bem que eu não aceitei aquela proposta. Então, todas essas afirmações que nós vemos como coincidência, né, que foi sorte, muitas dessas coisas são os anjos que trabalham em nosso favor. O Senhor vem dizer para nós, na palavra de Deus, que Ele não deixará que nada aconteça maior do que a gente aguente. Por quê? Porque quando é maior do que nós podemos suportar, quem cuida para nós dessas coisas são os anjos. São os anjos que estão cuidando de cada um de nós a todo momento, a toda batalha. Os anjos estão nos livrando de coisas maiores. Estão também lutando no mundo espiritual a nosso favor, nos livrando de ciladas do inimigo. Então, tudo que a gente vê que foi a nosso favor, nós precisamos lembrar nesse momento, né, e ter certeza que foi os anjos obedecendo a ordem de Deus de cuidar de cada um de nós, né, para que nós não tropeçamos em pedra alguma, que venha nos tirar da graça, que venha nos tirar do céu, que venha fazer a gente perder, né, a graça do dia. Mas isso tudo é para aqueles que escolhem o Senhor como Altíssimo. Se eu escolho, né, fazer algo ruim, se eu escolho não acreditar, se eu escolho me afastar, fica um pouquinho mais complicado. Então, aqueles que se aproximam do Senhor conseguem ver com mais frequência as graças do Senhor acontecer e todo o seu amparo, toda a sua proteção. Aqueles que estão afastados, o Senhor não desiste deles. Muito pelo contrário, o Senhor trabalha mais ainda para que essa pessoa reconheça. Mas até que nós não reconheçamos que é Deus agindo, que é Deus, nós vamos dar mais, né, vamos dar mais créditos à sorte, à coincidência. Então, nós mesmos colocamos uma venda em nossos olhos e não passamos a acreditar em anjos, né? Passamos a acreditar em energias, em coincidências, em alinhamento. Então, tudo tem a perspectiva, né? O modo de ver as coisas. Se eu creio, eu vejo, logo eu agradeço, logo eu tenho esperança, logo eu sou uma pessoa mais confiante em Deus, porque eu sei, eu vejo, eu sinto, eu experimento a proteção de Deus na minha vida. Agora, se eu não creio, né, se eu sou descrente e me afasto da graça de Deus, não tem como, né, eu ver com tanta facilidade que os anjos estão ao meu favor, que os anjos estão me ajudando. Por exemplo, agora para gravar o vídeo, né? Se eu não tivesse visto que a luzinha do microfone estava acendendo, eu não teria ido mexer no celular e não teria visto que não estava gravando. Então eu já estava pronto para falar, eu ia falar, 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 aí ia ver no celular e não estaria gravando, ia ter que fazer tudo de novo. Mas aí como acendeu uma luzinha do microfone, eu levantei de novo, fui verificar, e aí eu pude ver que não estava gravando. Então, todas essas coisas, é coincidência, é isso, é aquilo. Aí a gente tem que ter um olhar espiritual e acreditar e agradecer por cada detalhezinho, não só em coisas grandes, extremas, que Deus livra a gente e livra muitas vezes, mas também nos pequenos detalhes, nas coisas pequenas, num simples deixar de tropeçar, num simples não errar o caminho, num simples achar um lugar para estacionar, né, tem uma irmã nossa, muito amiga, querida, a Gisele, ela fala que quando ela vai ir para o centro de carro, ela já vai pedindo, né, para ter um lugar perto para estacionar, e sempre tem. Então não é coincidência, né, é o Senhor que envia os anjos e prepara o lugar para ela estacionar. Então aqueles que têm fé experimentam muito mais dessa graça. E aí os problemas vão vir, normal, as situações de dificuldade vão vir como vem para todos, mas nessa nós temos já essa expectativa de estamos enfrentando isso, mas os anjos estão cuidando de todas as coisas. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está movendo céus e terra para que eu consiga vencer, para que eu ultrapasse esse desafio, para que eu vença essa batalha e possa glorificar a Deus cada vez mais, né? Para que não que eu cresça, mas para que Deus cresça em minha vida e o seu nome seja mais glorificado, mais conhecido e mais amado. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos vendo é para a gente entender que toda a criação do Senhor, ela está em harmonia, né? Tanto aquilo que a gente vê, tanto aquilo que a gente não vê. Então nós somos agraciados, somos favorecidos pelos anjos, mensageiros do Senhor, e também nós podemos reconhecer essa graça e através da nossa voz, da nossa vida, também glorificar ao Senhor e agradecer por cada uma dessas coisas, por toda essa harmonia da criação, visível e invisível, que uma existe pela outra e Cristo, que é o centro de tudo,
está aí para cada um de nós. Então, irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e vamos junto aprendendo, mergulhando na palavra do Senhor, no catecismo da igreja, em tudo aquilo que a igreja mãe tem para nos oferecer e nos formar como cristãos autênticos, católicos e viver essa alegria da nossa fé. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.